Olá, queridos amigos, uma boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade bendita de estarmos mais uma vez aqui, utilizando esta ferramenta da internet, uma ferramenta muito importante nesses períodos de pandemia e de quarentena, para que nós possamos nos manter unidos com os nossos pensamentos em Jesus, continuando estudando a doutrina espírita. E nós estamos estudando o livro do Chico Xavier, ditado por Emmanuel, psicografado pelo Chico. Esse livro tão importante, que é A Caminho da Luz. Esse livro que foi escrito lá na década de 30 do século passado, vamos aí, para quase 90 anos da publicação desse livro do Chico. E por que nós estamos relembrando este livro? Para que nós possamos ter os fundamentos de como surgiu o nosso planeta Terra, como surgiu a vida no nosso planeta Terra e como ele ficou apto a nos receber de uma maneira clara e objetiva. Como a gente falou na semana passada, que foi o estudo do primeiro capítulo, sempre na visão espírita. E nós vamos ver que a visão espírita, ela se aproxima e muito, muito da ciência. Por isso que a doutrina espírita caminha junto com a ciência. Pois bem, na semana passada, no início do livro, no capítulo 1, a gente viu a Gênese planetária, que era a comunidade dos espíritos puros e eleitos por Deus para que eles comandassem, né? Jesus foi escolhido, junto com outros, para que comandassem desde a separação da nossa casinha aqui, do nosso planeta Terra, da nebulosa, né? Desde quando ela se separa, que a gente viu lá o cadinho quentinho, né? Um jeito bem mineiro que o Chico colocou, que o Emmanuel colocou para o Chico, né? Um cadinho como se fosse uma panela cheia dessa matéria que é a nossa Terra. E a gente viu então essa comunidade dos espíritos puros, a ciência, né, de todos os tempos que a gente estudou, os primeiros tempos do orbe terrestre, que era tudo muito difícil, né? Que estava lá tudo muito incandescente e que Jesus, junto com os outros espíritos que o auxiliaram, estavam ali comandando tudo, né? Mexendo toda aquela massa, fazendo muitos testes para que ela pudesse se tornar na nossa Terra. Vimos a criação da Lua, a necessidade da criação da Lua, satélite natural da Terra, que mantém o nosso globo terrestre em órbita do Sol, né? Vimos a solidificação da matéria, que aí foi começando a se solidificar, né? Vimos também que Jesus foi o divino escultor do nosso planeta, cuidou com muito esmero, com muito carinho, para que o nosso planeta pudesse vir a nos receber, estar apto a nos receber. E o verbo na criação terrestre, né? Então a gente sabe que lá nas mãos de Jesus tudo foi muito bem preparado para que nós estivéssemos aqui. E hoje, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos ver o capítulo 2, que é a vida organizada. Pois bem, o nosso orbe lá se desprendeu da nebulosa, Jesus cuidou de tudo, começou a ter o resfriamento, começou a surgir os oceanos primitivos, começou então a solidificação da crosta, muito lentamente, né? E nós vimos que então Jesus coloca sobre o orbe terrestre aquele limo que foi o preparo para receber o início da vida na Terra, né? A gente viu lá que estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa nascia o orbe, no orbe, o protoplasma, né? E com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens, né? Então começou tudo ali. Então, pois bem, a vida organizada. Então nós vamos ver, neste capítulo, nós vamos ver as construções celulares, os primeiros habitantes da Terra, elaboração paciente das formas,
Vamos ver as formas intermediárias da natureza, ensaios assombrosos, antepassados do homem e a grande transição. Então nós vamos continuando. Pois bem, então, no nosso cenário de hoje, a Terra já tem a sua primeira camada da crosta terrestre, já tem lá uma gelatina por cima, uma matéria gelatinosa, né, que Jesus colocou, e aí é assim que a gente vê o nosso planeta, ainda com muitas chuvas, né? Mas o sol já estava atingindo o solo, já existia uma paisagem. As construções celulares, sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. Como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primeiros a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. Então eles estavam ali preparando, estudando muito, né? Como que ia ser esse início celular para que ele não viesse a falhar lá na frente. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. É por isso que, em todos os tempos, a beleza, junto à ordem, constituiu um dos traços indeléveis de toda a criação. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares, sendo as possibilidades do ambiente terrestre. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Pois bem, então a gente viu que ainda, né, a gente está lá com oceanos primitivos, com águas muito quentes. Então é óbvio que Jesus não ia fazer já uma forma de vida e colocar ali que não estivesse adaptada a isso. Então tudo ao seu tempo. Então nesse capítulo nós vamos estudar isso. Tudo a seu tempo, tudo foi feito muito elaborado, tudo foi muito elaborado. Jesus pensou em tudo. Todos os espíritos que trabalhavam com Jesus, como os alquimistas, foram ali fazendo testes e preparando tudo antes de colocar aqui no nosso planeta. Pois bem, o segundo tópico é os primeiros habitantes da Terra. Então a gente viu que já tinha lá um princípio vital. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria, amorfa e viscosa, era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E se essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, né? Então parece aí uma coisa do outro mundo, né? Então as células albuminoides, amebas, né, são todas as células unicelulares, uma única célula. Então começou aí, tudo por uma única célula. Com o escoar, dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando as primeiras missões dos seres vivos. Os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides. Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida, elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal.
Então a gente vê, né? Com o passar do tempo, muito tempo se passa com essas células, né, unicelulares, e depois então a gente vê que esses seres eles vão se movendo ao longo das águas, eles vão se espalhando por todo o globo, né? E eles não podiam sair para a terra firme. Por quê? Porque eles não, a terra ainda não possuía, né, o oxigênio em proporções para que elas sobrevivessem ali, né? Vamos pegar o... Então vamos lá. Elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a essência animal, antes das grandes vegetações. Esses seres rudimentares somente revelam no sentido o do tato, um sentido, ele só tinha o tato, né? Que deu origem a todos os outros, em função de aperfeiçoamento dos organismos superiores. Então começou ali, com tato, né, que a gente sabe, olfato, depois vai vir o paladar, né? E a gente vai, então, esses seres vão ganhando os outros sentidos. Então é muito importante que a gente sempre tenha isso em mente. Foi tudo muito bem elaborado e tudo ao seu tempo. Então passaram-se aí muitos e muitos anos para que isso acontecesse. E a gente vai ver agora a elaboração das formas, né? Decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular em comum, formando as colônias de infusórios, de políperos, em obediência aos planos da construção definitiva do porvir, emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. Então a gente viu que essas células, que eram elas começam a se associar, elas começam a se multiplicar, né? E a gente vai ver, a Terra era bem quente, né, que a gente viu lá, e esses políperos que a gente leu aqui, infusórios, né, colônias de infusórios, de políperos, né, que é isso? São os corais que a gente conhece hoje, né? Lá que a gente vê hoje, quando a gente vê algum vídeo do fundo do mar, a gente vê aqueles corais, a vida começou por ali no nosso planeta. Né? É isso que ele está mostrando para nós. Os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas. Não existem formas definidas, nem expressão individual nessas sociedades de infusórios, mas desses conjuntos singulares formam-se ensaios de vida que já apresentam caracteres e rudimentos dos organismos superiores. Então aí também, ficou-se lá um longo tempo com uma só célula, também ficou-se um longo tempo elas se associando, elas se juntando e foram se transformando no correr do tempo, né, para outros organismos, para organismos superiores. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. A princípio, coordenam os elementos da nutrição e da conservação da existência. O coração e os brônquios são conquistados, e após eles, formam-se os pródromos celulares do sistema nervoso e dos órgãos da procriação, que se aperfeiçoam, definindo-se nos seres. Então a gente viu, elas foram se associando às células e foram criando organismos. E a gente foi ganhando essas criaturas foram ganhando o coração, os brônquios, né? Depois eles foram tendo os pródromos celulares do sistema nervoso, os órgãos da procriação, que foram se aperfeiçoando, definindo-se aos seres, né? Então a gente viu, então foi se aperfeiçoando aos seres vegetais e aos seres animais. As formas intermediárias da natureza. Então nós vamos lá. A atmosfera está ainda saturada de umidade e vapores, e a terra sólida está coberta de lodo e pântanos inimagináveis. Todavia, as derradeiras convulsões interiores do orbe localizam os calores centrais do planeta, restringindo a zona das influências telúricas necessárias à manutenção da vida animal. Esses fenômenos geológicos estabelecem os contornos geográficos do globo, delineando os continentes e fixando a posição dos oceanos,
Surgem desse modo as grandes extensões de terra firme, aptas a receber as sementes prolíficas da vida. Então, conforme o núcleo da Terra, lá muito quente, e expelindo aquelas lavas que a gente vê dos vulcões, foram se formando os continentes, foram se formando as rochas, tudo foi se formando muito lentamente, dando contorno aos continentes, definindo os oceanos, e tudo foi sendo preparado para receber a vida, para que ela pudesse sair da água e vir para a terra. Então agora a gente vai passar os primeiros crustáceos terrestres são um prolongamento dos crustáceos marinhos. Seguindo-lhes as pegadas, aparecem os batácrios, né? Então primeiro os crustáceos. Então nós vamos falando aí dos crustáceos, né? O que a gente vê lá crustáceo? É o siri, é o caranguejo, né? Escorpião, a gente vê. Né? Então foram eles que começaram a surgir como animais lá, né? E depois, seguindo as suas pegadas, vêm os batácrios, que trocam as águas pelas regiões lodosas e firmes. Então vamos lá, o que são os batácrios, né? Que a gente fala aqui, ó, batráquios. Quando ele nasce, ele é aquático. Ele é aquático. E respira pelos brânquios, né? E depois se tornam terrestres e passam a respirar pelos pulmões. Exemplo, a rã, o sapo, né? Então lá, o peixe ele não pode ser, ele não tem pulmão, né? Então, o peixe não tem pulmão. Então, por onde o peixe respira? Pelas brânquias, né? E essa intermediação, quando ele começa a sair da água e vem para o lodo, para a terra, eles são os batáquios. Eles nascem na água, respiram por um tempo o oxigênio pelas brânquias e depois saem para a terra. E então, no seu corpo animal, formam-se os pulmões. Então, olha aí. Começou a sair da água e começou a vir para a terra, né? Para as áreas lodosas e firmes. Nessa fase evolutiva do planeta, todo o globo se veste de vegetação luxuriante, prodigiosa, de cujas florestas opulentas e desmesuradas, as minas carboníferas dos tempos modernos são os petrificados vestígios, né? Então, ora, as nossas minas aí, as nossas reservas de petróleo, né? São todas essas florestas lá gigantes, né? Que ficaram. E no fundo do oceano, as algas, né? São todos aí, olha aí, como ele fala para nós, são as minas carboníferas dos tempos modernos, né? Tudo foi muito bem preparado por Jesus pensando em nós. Pois bem, os ensaios assombrosos. Então agora a gente vai ver o que é isso. Nessa altura, os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. A gente já viu isso em documentários, tem uns documentários da BBC de Londres, que são muito interessantes. Eles passaram por um tempo, todo domingo passava um episódio durante o programa Fantástico da Rede Globo, né? Passava lá, e a gente também encontra isso nos nossos canais, por assinatura, a gente encontra esses episódios. E até na internet, para quem tiver aí a curiosidade de ver, né? Aqueles seres monstruosos que a gente viu, né? Que habitavam os mares, muito enormes, com aquelas bocarras, né? Aqueles seres horríveis. Então é aí. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias na retorta de acuradas observações, analisavam, igualmente, a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Então, olha aí, eles estavam utilizando essa era como um laboratório. Eles estavam associando,
né? Fazendo a combinação prodigiosa dos complexos celulares. Eles estavam fazendo experimentos para ver dessas criaturas o que teria que ser aperfeiçoado para que pudesse ser útil no porvir, para quando nós, os humanos, viéssemos a habitar o nosso planeta. Todas as arestas foram eliminadas, aplainaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada, no limite do possível, em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências. Então é óbvio. Então tudo foi se modificando, mas nessa época ainda não era possível que Jesus e os seus trabalhadores, os seus alquimistas, fizessem lá o corpo do homem através de combinações celulares. Eles ainda não as possuíam nesse momento para ter o homem. Então, as criaturas foram deixando de ser horrorosas paulatinamente, com o decorrer de milhares e milhares de anos. Quando a gente vê aqui, quando ele fala para nós, os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos estranhos. Teratológicos quer dizer monstruosos, né? Então ele foi tirando. Aquilo que não servia, que era uma criatura monstruosa, serviu para aquele momento. Dali para frente não era mais necessário, né? Então vamos aperfeiçoar, né, para o negócio ficar mais, para cada vez ir caminhando no sentido do corpo humano, né? A prova da intervenção das forças espirituais neste vasto campo de operações é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas que lhe foram posteriores desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas. Então, por isso, quando a gente vê o escorpião, né, não é só porque ele vem lá e pica e ele tem um veneno que às vezes pode ser mortal, dependendo da quantidade, né, e do tempo que se leva para o socorro, né? O escorpião é horrível. Quando a gente vê a aparência do escorpião, realmente ele é um animalzinho pré-histórico, ele ainda manteve as suas formas, né, lá dessa época aí pré-histórica, né? Então, ele está dando esse exemplo. O resto dos animais, eles foram morrendo, né? Não ficou, a gente não tem hoje em dia, né, nenhum dinossauro, né? A gente não tem nenhuma ave, aquelas aves enormes, a gente não tem hoje em dia. Aqueles seres horrendos dos mares, nós não vemos, né? Hoje a maioria dos peixinhos aí que a gente vê, até dos peixões, das baleias, são coisas maravilhosas, né? Bonitas de se ver. Pois bem, então nós chegamos agora os antepassados do homem. Então nós vamos chegar nos antepassados do homem, o nosso sexto item. O reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas, nessa imensa vastidão do proscênio da evolução anímica, né? Então, hoje, lá na década de 30 do século passado, se procurava muito, né, em procurar entender onde é que estava esse elo, né, daqueles seres lá monstruosos para o homem, né? E quando ele fala aqui, o proscênio, ele está falando do palco da arena, um palco, arena, né, daquela época, a Terra naquela época, a gente queria saber. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procuram, aflitos, essas figuras legendárias, com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados da paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel. São dois símbolos para a personalidade das criaturas. Examinada, porém, a questão dos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza, né? Então a gente vai ver, vamos lá procurar. Teve um Adão e Eva?
Deus pegou um monte de barro, fez o homem, tirou uma costela dele e fez a Eva, a mulher? Óbvio que não. Não foi assim, né? Se assim o fosse, a mulher não seria esse ser maravilhoso, esplendoroso da criação de Deus, da criação divina. Então vamos, a gente sabe que isso não existe. Nós, espíritas, temos consciência de que isso não procede, né? Ora, Deus, Jesus não pegou um monte de barro, fez lá a forma de um homem e falou para ele andar, levantar e sair andando. Não é assim. Não foi da costela dele que fez, né? Então foi tudo sendo muito bem elaborado. Examinada, porém, a questão nos seus primos reais que nós vimos, nós vamos encontrar lá, né? Lá atrás nós vamos ver o que aconteceu. No período terciário a que nos reportamos, sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides, né? Então nós vamos ver o que são essas raças de antropóides. É uma subdivisão de primatas que inclui os macacos, os monos e o homem, né? Então tá lá. Nessa época que a gente viu aqui, tinha isso, né? Tinha esses três seres ali, né? Então a gente está vendo aqui. No Plioceno inferior. O que é o Plioceno inferior? O Plioceno ele é um período durante o qual estas rochas eram formadas, na época dessas rochas pliocênicas, aproximadamente aí de 5,3 a 1,6 milhões de anos, né, para trás aí. Esses antropóides, antepassados do homem terrestre, os ascendentes dos símios que ainda existem no mundo, tiveram a sua evolução em pontos convergentes. E daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e do chimpanzé da atualidade. Então, era cada um ali dividido na sua, né? Mas até hoje, se fizer uma comparação entre o corpo do homem e o corpo do chimpanzé, existem algumas semelhanças sorológicas. Mas nós vamos ver que isso não tem nada a ver, que nós não viemos dos macacos, nós não descemos da árvore não, né? Reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento e marcha para a racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento, e o homem não escaparia a essa regra geral. Então, ora, é óbvio que o cavalo, ele vem do cavalo. O macaco, o símio, ele vem do símio. A cobra vem da cobra. O jacaré vem do jacaré. São linhagens. E assim também com a gente. Então, ora, num determinado momento que nós vamos ver, começa-se a linhagem do corpo humano. Então, ora, desse período aí que nós vimos, né? Tudo estava sendo preparado. Tudo sendo preparado. Então, nós vemos da onde? Do reino mineral, vegetal e animal. Só que nós não somos descendentes do macaco. O nosso antepassado não era um macaco que, de repente, com o passar dos anos, virou um homem. Não é assim, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai ver a grande transição, né? E essa grande transição é o nosso último item de hoje, que vai ser um pouquinho mais extenso do que 30 minutos. Os antropóides das cavernas espalharam-se então aos grupos pela superfície do globo. No curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródromos das raças futuras, em seus tipos diversificados, a realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex. O que é o homem do sílex, né? Aquele homem que começa a usar os artefatos de pedra, né? Então, olha aí, já é um ser que começa a utilizar ferramentas feitas com pedra, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Então, olha lá, Jesus e os seus trabalhadores começam a preparar
esse aqui, que a gente está lendo aqui, o homem do sílax, né, começam a prepará-lo, né, imprimindo nele novas expressões biológicas. Então, olha aí, já tem um pouquinho de diferença. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, o homem de Neandertal que a gente fala aqui, né, que a gente vê nos livros, é a espécie do gênero humano que viveu por volta de 300 mil anos atrás. Então, olha aí, a gente passa lá de um período de 1 milhão e 600 mil anos, né, e a gente vem vindo para frente. Reconhecendo nele, no tipo Neandertal, uma espécie de homem bestializado e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil são atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus, até fixarem no primata, que está entre parênteses, os característicos aproximados do homem do futuro, né? Então a gente vê aí, e olha aí, está quase chegando um organismo biológico, né, para se equiparar ao nosso organismo biológico atual. Os séculos correram, o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações, né? Então, olha aí. Foi feito essas transformações. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verificara-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar-se semelhante transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida, sem que na maioridade elas se lembrem disso, né? Então, olha aí, a gente chega ao final do nosso estudo do segundo capítulo, né? Então, aqui, nós vamos parar num ponto onde já tem um homem selvagem, né? Aqui, surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verifica-se na estrutura dos antepassados das raças humanas, né? Então isso era tudo feito, todas essas transformações desses seres, eles eram feitos olha lá, como a gente vê aqui, né? Que ele fala para nós. Operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente. Tá? Então isso era feito no perispírito, naquele corpo perispiritual que pré-existia. Né? Então a gente vai parar aqui. Então nós já estamos chegando aí num corpo biológico, né? Já selvagem. Então já não é mais aquele Neandertal que tinha os braços enormes, né? Que até ainda era curvado. A gente tem umas imagens que vem lá esses homens até chegar no Homo sapiens, né? Que a gente vê que se ergue, começa a andar pelas duas pernas, né? E a gente vai vendo aquela evolução, daí muita gente fazer confusão de que nós somos descendentes dos macacos. Na realidade, o nosso corpo físico, nós somos descendentes de todas as formas de vidas do planeta. Desde quando Jesus começou, né, com aquela camada gelatinosa por cima da Terra. Então isso é muito importante. Mais uma vez, por que estamos estudando esse livro? Porque estamos escutando muita coisa aí, de que a Terra é plana. Nós estamos escutando muita bobagem, muita besteira. E nós, como espíritas e estudiosos que somos da doutrina, e curiosos, porque todo espírita é curioso, precisa ser curioso, né? A gente precisa ser curioso por quê? Porque é um conselho de Kardec, né? Estude, se prepare, para que a gente possa, então, discernir o certo do errado. E a doutrina espírita vem e nos traz tudo certinho, para que a gente possa estudar e, principalmente, compreender. Nós não estamos aqui querendo
fazer com que as pessoas que acreditam que o mundo foi criado em 6 dias, Deus descansou no 7º, que Deus fez o homem, pegou o barro, fez o homem do barro, tirou a costela de Adão e fez a mulher. Nós não estamos aqui querendo confrontar e nem debater com ninguém. Tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. Né? Essas pessoas que quiserem entrar em contato comigo, quiserem conversar, nós conversamos. Não tem problema nenhum. Nós estamos aqui, muito respeitosamente, fazendo um estudo desse livro do Chico, que é muito importante e interessante. E aproveitando esse tempo que todos nós estamos aí, reclusos, no interior das nossas casas, lógico, todos nós que podemos estar aqui, né? Existem muitos companheiros que estão trabalhando na linha de frente, na área da saúde, que estão trabalhando na área do transporte, do comércio de alimentos, né? Das coisas realmente essenciais, que precisam sair e trabalhar todos os dias. E é por eles que em toda noite, nas nossas orações, nós pedimos a Deus e aos amigos espirituais para que os protejam, para que os livrem desta doença, para que eles possam continuar com o seu trabalho edificante. E nós vamos aqui estudando. Então, meus irmãos, eu agradeço do fundo do meu coração a todos vocês que estão entrando, estão assistindo, estão gostando, estão comentando. Isso é muito importante para todos nós. Eu, quando estou aqui diante desta câmera, quando eu me preparo, é como se eu estivesse diante de todas as pessoas que eu conheço, de todas as casas espíritas que nós fazemos palestras. É como se eu estivesse vendo cada um sentadinho na frente da cadeira. E é com o coração apertado, mas muito apertado, que nós fazemos isso, porque nada substitui um abraço fraterno e um sorriso. Mas, se Deus nos permitir, logo estaremos todos juntos, unidos, fisicamente, não só em pensamento. Que Jesus nos abençoe e até a próxima semana, se Deus nos permitir.